Função quadrática ou função polinomial do segundo grau é um assunto muito importante, muito gostoso de estudar e que vai ser muito usado por você no seu ensino médio. É um assunto que começa a ser estudado pelas coleções de livros, pelas escolas, geralmente no 8º ou no 9º ano do ensino fundamental, mas aprofunda mesmo é no 1º ano do ensino médio. Então é muito normal, muito natural que ao primeiro contato você tenha dificuldade. Quando você nunca viu um assunto na sua vida, você viaja mesmo na aula. Então é importante que você assista a aula mais de uma vez. Eu vou te ensinar o passo a passo, a definição de uma função quadrática. É claro que você tem que saber resolver equação do segundo grau. Em determinados momentos a gente cai na equação do segundo grau, mas você vai conseguir aprender devagarzinho, subindo ali a nossa escada, degrau por degrau, você vai conseguir evoluir na matemática nesse assunto. Então, o que é, Luiz Antônio? Uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau. É toda função que tem esse formato aqui, ó, toda função que tem essa forma, tá vendo? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá vendo? Isso aqui é chamado a forma algébrica da função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá bom? Então observe que sempre vão aparecer, ó, 3 termos, tá vendo? Um termo, ele vai ter o ax ao quadrado, o outro termo vai ter um bx e vai ter um termo sozinho. Luiz, mas quem são esses a, b e c? Esses a, b e c são chamados os coeficientes da função, tá bom? Observação, que esse a ele tem que ser diferente de zero, tá aqui, ó. Para que uma função quadrática esteja definida, tá legal? Esse azinho que você está vendo aqui, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, a função ela deixa de ser uma função do segundo grau, e aí ela passa a ser uma função do primeiro grau, pois nós teremos apenas esses dois termos aqui, ó, o bx mais c. E se você não se lembra, tá vendo? A função y igual a ax mais b, tá vendo? É uma função do primeiro grau, uma função lá do primeiro grau. Poxa, Luiz, mas eu não estou entendendo. Lá em função do primeiro grau aparece ax mais b e aqui também aparece a e o b? Sim, gente, porque esse a e esse b, eles são chamados coeficientes. Você vai entender melhor nos exemplos. Aqui, ó, vamos verificar alguns exemplos aqui de função polinomial do segundo grau. Primeiro exemplo, aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, tá vendo? Se eu te perguntar nessa função aqui, quem é o a, quem é o b e quem é o c? Ah, Luiz, tá fácil. Nessa função aqui, ó, o a é 1, o b é menos 3 e o c é 2. Poxa, Luiz, por que o a é 1? Porque o 1 ele está na frente desse x aqui multiplicando. Você não vê ele, mas ele está na frente do x multiplicando. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, é por isso que você não enxerga ele, mas ele está ali, tá vendo? Agora, o b e o c estão bem explícitos, né? Aqui, ó, o b está aqui, menos 3, tá vendo? E o c está aqui, ó, o mais 2. Tá conseguindo observar que o b é sempre o número que está multiplicando o x. O c é sempre o termo independente, é sempre o número que está sozinho, que não tem x. Aqui, ó, o c aqui, tá vendo? E o a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Tá aqui, ó. Então é muito importante você saber identificar esses termos aqui, tá vendo? Esses coeficientes. Esses caras aqui, eles são chamados coeficientes da função, tá bom? Luiz, eu já ouvi dizer, eu já escutei, até você mesmo falando, que esse f de x aí pode ser substituído por y. Isso pode acontecer na função quadrática também? Sim, pode. Nós podemos reescrever essa função dessa forma, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Nós podemos também escrever a nossa função quadrática dessa forma aqui. É a mesma função, tá legal? Nós dizemos que o y ele está em função de x. Ó. O valor de y ele depende do valor de x. Para cada valor de x que nós colocarmos aqui, e aqui, claro, nós teremos um valor de y diferente, tá bom? Mais dois exemplos para você entender. Olha aqui, ó, exemplo 2. f de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 3. Quem é o a nessa função?
O A é 2, o B é 4 e o C é menos 3, tá legal? Não pode colocar assim, ó, A igual a 2x ao quadrado. Tá errado isso, tá bom? Eu vejo aluno fazendo isso, tá errado. O A não é 2x ao quadrado. O A é só 2, beleza? Porque o A é o número que está na frente do x ao quadrado. Então aqui, ó, o A está aqui, o B está aqui, tá vendo, ó, 4 e o C está aqui. Outro exemplo para você, o exemplo 3, aqui embaixo. Vamos lá, escreve no seu papel aí. Escreve no seu papel aí também. F de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Quem é o A? Menos 3. Quem é o B? 5. E quem é o C? Menos 1. Escreveu aí? Acertou? Que bom, parabéns. Já estamos evoluindo. Poxa, Luiz, isso aí é muito parecido com equação do segundo grau, né? Sim, estão muito relacionados, mas isso aqui não é equação do segundo grau, isso é função do segundo grau. É claro que nós vamos chegar lá, vai ter um momento que vão aparecer as equações do segundo grau, mas não é agora ainda, tá bom? Vamos lá, exemplo 4. Exemplo 4, você consegue me dizer, nessa função aqui, ó, do segundo grau, você consegue me dizer quais são os coeficientes, o A, o B e o C? O A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Não esqueça que eu vou escrever aqui de novo, ó. Vou escrever aqui de novo, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá vendo? O A é o cara que está na frente do x ao quadrado, que aqui é 1, tá bom? Você não está vendo ele. O B é o número que está na frente do x, que aqui é 0, porque aqui não aparece o termo, não aparece esse termo aqui, ó, com o x, tá vendo? E o C é o menos 4. Esse C aqui, que é o número que sempre vai aparecer sozinho, é o menos 4. Ele está aqui, ó, beleza? Exemplo 5, vamos lá, eu quero ver se você está entendendo, hein? Quero só ver, já escreveu aí? Quem são os coeficientes? Quem são os valores de A, B e C? Quais são esses valores? Fala para mim, vamos lá. O A, menos 2 terços. Não é isso? Muito bem. Você percebeu que o A é esse cara que está aqui, é esse número aqui. Isso aqui é um número. Ah, Luiz, mas isso é uma fração. Mas uma fração é um número, poxa. Quem é o B? O B é 5. Está aqui o B, tá vendo? Na frente do X. E quem é o C? Como o C não aparece, o C é 0. Beleza. Tranquilo. Poxa, Luiz, entendi. Exemplo 6. Vamos lá para o exemplo 6. Olha para a função quadrática do exemplo 6, tá vendo? Quem é o A, o B e o C? O A é menos 3, o B é 0 e o C é 0, tá vendo? Que não aparece. Aqui nós podemos reescrever isso dessa forma. A gente não vai reescrever, mas a gente pode escrever assim, ó. F de x igual a menos 3x ao quadrado mais 0x mais 0. Tá vendo? Aqui, ó. O A menos 3, tá legal? Esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui, ó, é o C. Tá vendo? É claro que você não precisa escrever isso, você não precisa escrever esses dois termos aqui, beleza? Quando acontece isso, nós dizemos que a função é uma função do segundo grau, não é? Incompleta, né? Quando B e o C são 0, a função é uma função quadrática e incompleta. A gente pode falar isso também. Beleza? E aí, ficou claro para você essa definição inicial de função quadrática ou função polinomial do segundo grau? É muito importante que você saiba essa definição, que você saiba o conceito de função quadrática. Por quê? Porque esse conceito inicial vai ser exigido de você posteriormente, quando a gente for calcular a raiz de uma função do segundo grau e quando a gente for esboçar gráfico. Então você tem que conhecer esses coeficientes. Você tem que bater o olho numa função e você saber, primeiro, se ela é do segundo grau ou não. E se ela for do segundo grau, você tem que saber identificar os coeficientes A, B e C, ok? Se essa aula de introdução de função do segundo grau foi importante para você, inscreva-se no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e compartilhe esse conhecimento com pessoas que têm interesse nesse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.